eu vou falar um pouco da segunda parte do livro A Lógica do Consumo, do Martin Lindstrom, que o Samir começou a falar, dos 6 primeiros capítulos. Eu acho que pela explicação do Samir, vocês já entenderam que todo o livro é sobre como pensamos ao consumir algo, comprar algo. E todo o livro foca nesse assunto e pega diferentes parâmetros da cultura e da vida cotidiana das pessoas e mostra como está ligado ao marketing. Então, no primeiro capítulo, o capítulo número 6, chamado Façamos uma Rápida Prece, Fé, Religião e Marcas, ele explica como a religião é muito parecida com a publicidade, com o marketing. E o livro, ele é repleto de exemplos, ele tem muitos exemplos. E ele começa esse capítulo falando de um exemplo das freiras, que eles pegaram freiras e pediram para elas falarem sobre momentos religiosos que mais emocionaram ela. E colocaram aqueles sensores na cabeça para ver onde que o cérebro dela mexia quando ela falava sobre o assunto. E mostrava que quando era um momento muito emocionante da religião, o cérebro dela ativava um lugarzinho assim e ela ficava em êxtase. E impressionantemente eles fizeram essa mesma experiência com pessoas comprando produtos que elas gostam muito. E a parte do cérebro foi a mesma parte que foi ativada. Então a gente pode ver que o marketing, ele é uma coisa muito grande que influencia muito como pensamos e o que sentimos. Então ele fala sobre 10 pilares comuns entre a religião e o marketing, que são uma sensação de pertencimento, porque assim como você se sente pertencido ao catolicismo, por exemplo, ou à Igreja Universal, você também se sente pertencente a um lugar quando você tem um tênis da Nike e você vê na rua alguém com um tênis da Nike igual o seu, você sente que você está no mesmo grupo de pessoas que compram tênis na Nike. Você já acha que essa pessoa é uma boa pessoa por isso, porque ela é parecida com você. Outro pilar, eu vou falar só os mais importantes para não me prolongar muito, os símbolos. Porque assim como a religião, por exemplo, no catolicismo, no cristianismo existem cruzes, existe a imagem de Cristo, a imagem de Maria, no catolicismo tem os santos e tal, que são símbolos. Os produtos também têm símbolos, as logomarcas, as marcas e tudo isso são também símbolos. Outro pilar seria o mistério que existe na religião, por a gente não saber de tudo que acontece, como as histórias são narradas e tudo mais. E nos produtos, como a gente coloca no shampoo, por exemplo. O shampoo é feito de tal e tal e tal ingrediente e o elemento X. E isso atiça o comprador a querer comprar o produto. Outro pilar é a grandiosidade da coisa. Tipo, existem marcas como a Coca-Cola que são enormes e que milhões de pessoas compram. E esse sentido de algo ser grandioso e muito maior que você e elevado existe tanto na religião quanto no marketing. Outra coisa são os rituais. Por exemplo, na religião nós temos os rituais, e a igreja, e ao terreiro, orar e tudo mais. E o ritual da compra pode ser muito bem comparado ao ritual da religião. Então a gente pode ver que a religião e o marketing têm tudo a ver. Assim como as religiões, as empresas e marcas de sucesso têm uma noção de missão clara e muito poderosa. Então eu acho que eu consegui falar bem
sobre a parte de religião, sem me prolongar muito, só para dar um gostinho para vocês quererem ler o texto. E agora a gente vai pro capítulo 7, que é Por que Escolhi Você? O capítulo, ele fala de como nós pensamos que entre, por exemplo, zilhões de marcas de água, a gente escolhe uma específica. E, querendo ou não, muitas vezes a gente vai falar: ah, eu não escolhi marca nenhuma, eu só fui por intuição mesmo, por o que eu queria. Mas se você pesquisar como o Martin pesquisou, você vai perceber que existe uma psicologia por trás para você escolher um produto. Por exemplo, ele fala da pasta de amendoim, que existem, por exemplo, umas 5 marcas de pasta de amendoim. Aí você lê as coisas e vai eliminando uma por uma pelas coisas que você acha. Por exemplo, tem a marca de pasta de amendoim que chama Peter Pan. Ah, Peter Pan você relaciona com a que você comia quando era criança, né? Lá nos Estados Unidos. Então ele não compra porque ela é infantil. Aí tem a pasta sem açúcar, sem um monte de coisa, que é a pasta Diet. E você não compra ela porque ela provavelmente vai ser mais cara que as outras, já que ela tem todas essas coisas mais saudáveis. Então, tem outra marca que ela tem um papel em volta do pote muito colorido, você não gosta da forma como ele é apresentado. E aí você acaba no último pote de pasta, na última marca, e você escolhe ela, porque você foi eliminando uma a uma. E isso acontece muito. De, por exemplo, comprando uma água, você vê tal água e não quer, não acha ela boa, acha ela comum e tudo mais. Aí quando você vê uma água que fala que é do, dos Alpes Suíços, das geleiras dos Alpes Suíços, você vai lá e compra. Porque a gente também é muito. A gente vai muito pela exclusividade do produto e pelo que ele representa. É isso a maioria das coisas que o capítulo 7 aborda. Deixa eu ver se existe mais uma coisa para falar. Outra coisa é uma coisa muito legal que ele explica no capítulo 8. O capítulo 8 se chama Uma Ascensão de Deslumbramento, Vendendo para os Sentidos. E o capítulo fala sobre como a gente, as propagandas muitas vezes focam no olho, né? Na visão, então é na imagem. Tipo, propagandas são fotos, são vídeos. E eles não focam nos outros sentidos, como o paladar, o olfato. E foi feita uma pesquisa de que um dos sentidos que mais chama atenção para você comprar um produto é o olfato. O olfato que te faz. Você cheira o McDonald's lá de longe, vai lá e compra o McDonald's porque ele é o mais gostoso. O cheiro da Johnson Johnson te faz querer comprar na hora o shampoo. O cheiro do giz, caraiola também. É um cheiro muito importante. Então, o nariz tem um poder muito grande na hora de comprar certos produtos. Muitos deles, quando a gente entra numa loja e sente diretamente o cheiro das roupas, você sente uma boa coisa quando você entra na loja. Nós também temos muito que focar nos sentidos, como, por exemplo, no tato e também na cor. O Martin fala de uma vez que ele foi chamado para ir lá na Arábia Saudita para ajudar na venda de ovos. E ele foi lá na produção de ovos, né, lá na fazenda, e para ver o que faria as pessoas queriam comprar mais ovos. E ele chegou à conclusão de que devia colocar corante na comida da galinha para os ovos ficarem mais amarelos. Por que isso? Para os ovos ficarem mais amarelos e ter mais aquela característica de ser algo caseiro, tipo um ovo de uma pequena fazenda. Porque os ovos brancos demais parecem que são industrializados.
E o comprador, muitas vezes, ele quer ver uma coisa mais orgânica, mais perto dele, que não teve não veio de uma grande indústria. Então, assim que ele amarelou os ovos, cresceu exorbitantemente a compra desses ovos dessa tal marca. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Agora a gente vai pro capítulo 9, que é o capítulo... E a resposta é neuromarketing e a previsão do futuro. Deixa eu procurar o que se fala. O neuromarketing mostra como muitas vezes nossas opiniões não estão de acordo com nossas sensações por dentro, não estão de acordo com nossas opiniões que nós falamos por fora. Por exemplo, ele faz uma pesquisa, porque ele faz vários experimentos, o Martin, e ele descobre que ele chamou várias pessoas para assistirem a 3 programas de televisão e ver qual mais agradam eles. Um de quiz, desses de perguntas e respostas, que para senso comum ele seria bem bestinha. Um de arrumação de casa e um outro de uma história aí, que não é relevante para nós. E muitas pessoas opinaram que não ligaram muito pro do quiz, que é o Quiz Mania, porque é muito bobinho, muito besta. Mas, de acordo com o cérebro deles, porque eles fizeram aquele experimento com as coisinhas ligadas, descobriram que as pessoas ficavam muito em êxtase vendo o Quiz Mania, sendo que opinaram falando que preferiam o de arrumação, o programa de arrumação. Mas o Quiz Mania para o cérebro foi o que deu mais satisfação. Então, muitas vezes, é só uma questão de senso comum, não poder gostar de uma coisa. E você percebe que, na verdade, muitas vezes a gente tem prazeres dentro de nós que não são expostos. Que o nome diz em inglês, tem uma palavra disso em inglês que é guilty pleasure, que é aquele prazer culpado que a gente não quer mostrar. Isso tem muito a ver com neuromarketing, quando a gente compra, sei lá, assiste programas infantis e não fala para as pessoas que assiste aquele desenho e tudo mais. O capítulo 10 eu achei interessantíssimo, que é o Vamos Passar a Noite Juntos, Sexo na Publicidade. Desde 1930, por aí, existe sexo na publicidade. Colocam garotas muito novas, que parecem crianças, em posições totalmente sexuais, em situações totalmente sexuais. E muitas vezes isso dá um problemão na mídia e para os produtores, que muitas vezes acabam processando as marcas e tudo mais, porque é uma coisa horrível, né? Eles têm essa ideia de que o sexo vende. Então, eles colocam sexo em produtos que não tem nada a ver com sexo. Por exemplo, sexualizam mulheres com carros, com cerveja e muitas outras coisas. E muitas vezes as propagandas ganham muita visibilidade não pelo sexo, mas pela polêmica que eles trazem. E a gente vê que o Martin conclui que essa hiperexploração, tipo, tem sexo em todos os lugares das publicidades, não é uma coisa que vai acabar agora, só vai aumentar e vai ficar mais exagerado. Então, cada vez mais nós temos mais acesso a essas imagens na publicidade. Ninguém precisa mais procurar uma revista ou um vídeo para ver imagens totalmente sexuais expostas por aí. E então, essas imagens começam a ser uma coisa bem normal para nós, como se fosse uma coisa que estivesse no nosso dia a dia. Ver quase crianças, ou até crianças,
de forma sexualizada para vender algum produto. E ele fez uma pesquisa, o Martin, que comprovou que foto que faria você comprar um produto. Ele colocou uma foto sexual e uma foto de